Olá, humanos! I'm back! Estilo Exterminador do Futuro, versão boazinha. Sabe aquela versão quando ele volta? Ele já não é mais o Exterminador? Sim. Agora ele tem que salvar vidas, mas não pode matar ninguém. Exatamente. Aí ele fala o quê? Só nas pernas. Exatamente. Eu vou dar tiro só nas pernas. Gente, eu tô muito feliz hoje que eu tô com duas figuras do esporte. Por falar em salvar vidas, eu posso afirmar que o esporte mudou a vida desses dois e, consequentemente, me fez ficar ainda mais encantado com essas figuras, que é meu querido Rafael, fera do badminton, fera do esporte, vai contar a sua história, e o badminton acaba sendo a figura central desse programa de hoje, porque eu tenho um outro atleta de badminton, recém-contratado pela essa nata do Para-Badminton Nacional, Marcelo. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, gente. Espero que tenhamos uma noite muito agradável de uma conversa e troca excelente. Boa, dá os seus cumprimentos aí. Boa noite, galera. Vamos que vamos. Com mais informações sobre o Para-Badminton e sobre a minha vida e sobre a vida de nós todos. Boa! Esse é o Renato de Paula, Ubuntu Podcast. Ubuntu quer dizer, Rafinha, sou porque nós somos, meu camarada. Então, se tu tá feliz hoje, o negão aqui tá feliz demais. E se a gente não tá feliz, eu também não tô feliz. Então, a ideia é que o mundo só funciona se as pétalas completas desse girassol, estão vendo o girassol lá? Perfeito. Todas estiverem bem. Às vezes não tá, né? Aí a outra vai lá e segura a onda pra flor continuar inteira, continuar girando, continuar brilhando. E o esporte tem sido essa ferramenta na minha vida e eu tenho certeza que na vida de vocês. Comecei te apresentando, Rafa. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história. Eu sempre gosto de saber da infância. Conta um pouquinho da sua infância. Nasceu onde? Nome do pai, nome da mãe. Tem irmão, não tem irmão? Fala de você. Meu nome é Rafael José Andrade Vitorino. Tenho nanismo acondroplásico. Meus pais são Glaucio e Ana. E minha história começa... minha história começa sem ser o esporte ainda. Claro, lá atrás. Minha história começa com uma criança normal, vai fazer aqueles exames de rotina. Só que quando foi no ultrassom, descobriram. Foi dito pra minha mãe, seu filho tem algum problema. E já começou com um preconceito, falar que seu filho seria discapacitado, seria uma pessoa com deficiência, não poderia fazer nada. E foi gerando uma angústia na minha mãe, mas eu já estou aqui, estou muito bem. E a partir disso, fui diagnosticado com nanismo acondroplásico, que é meu tronco na estatura média, mas meus braços superiores e inferiores são mais curtos. E esse papo lá do ultrassom, como é que você sabe disso? Vocês batem esse papo em casa, a conversa é franca sobre deficiência, sobre a superação, sobre preconceito, como é que é em casa? Talvez isso foi levado até nas minhas épocas que eu fiz muitos questionamentos, que foi na época de 9 a 10 anos. Tá se descobrindo, tá rebelde, se descobrindo, tá saber das coisas. E na minha pior fase foi essa, porque foi na escola, onde você chega lá, passou uma férias de janeiro. Chega lá e aparecem seus amigos. Nossa, eu cresci! Eu vejo lá e me vejo. Pô, não cresci, o que aconteceu? Aí eu fui começando a fazer vários questionamentos. Será que tem cura? Como pode acontecer? Quais são os tratamentos? O que eu tenho? Aí foi nessas mas isso eu já sempre fui alertado e sempre tive a curiosidade de saber, eu tenho o que eu já tenho, então eu não posso mudar. Eu vou ter que seguir e encarar de outra forma a vida. E Rafinha, isso aí você dizendo o que você achou. Porque, não sei se vão me julgar, né? Tomara que não seja cancelado. Mas se tem uma fase que as pessoas fazem maldade umas com as outras, é na infância, meu irmão. É isso mesmo. Maluco! Eu ouço umas histórias. A Tamires, né? A minha esposa é professora, ela me conta umas coisas que eu falo, não, uma criança não fez isso com a outra. E eu tenho certeza, hoje a gente chama de bullying, né? Isso. Lá era implicância, era perseguição, era maldade mesmo. Você sofreu esse tal de bullying? Eu sofri esse tal de bullying
Mas voltando na minha vida, fui diagnosticar e tal. Eu entrei no esporte por aconselho médico. Foi onde eu entrei pra fazer... Eu tinha hipotonia, que é o tônus muscular enfraquecido. Eu entrei sem nenhuma parte do esporte, só pra conselho médico. Fazendo o quê? Hidroterapia e natação, que já foi meu primeiro lance. Que foi em 2018, eu me descobri como ser atleta. Que eu fui fazendo e o professor chamou meus pais e falaram: seu filho tem potencial. Vamos levar ele na primeira competição de natação em São Paulo. Começou com hidroterapia. Hidroterapia é chuchu beleza, né? É. Fisioterapiazinha, vai pra lá, vai pra cá. Vai passar... Tem que ter o primeiro contato com a água. Primeiro contato com a água, aí depois foi 29 medalhas no total, fechando 2021. Ele não é humilde. O cara é pesado. Tem que ter 3 pescoços, porque é medalha pra caramba, eu já vi. Caraca. Isso é bom, velho. E medalha, eu sou atleta amador, né? Tiro essa onda de triatleta amador. Marcelão, cada medalha minha, brother, é uma memória que eu olho pra ela e falo assim, eu lembro como eu conquistei você. Isso é bom falar disso. Vamos falar dessa fase sua agora, Rafa, da natação e deixar o badminton pra depois. E como é que foram os primeiros momentos de natação? Seu pai e sua mãe? Você tem irmão? Irmã? Não, tenho irmão filho não, único? sou filho único. E como que foi? Papai fez esporte, mamãe fez esporte. O esporte era uma realidade na sua família ou você foi o primeiro? Eu fui o primeiro. Até uma história muito legal, porque eu acabava minha natação com 6 anos de idade, já tava nadando na piscina lá do Júlio Delamare, com 6 anos de idade na piscina olímpica. Eu terminava minha aula e ia ao encontro dos meus avós. Eles faziam hidroginástica na piscina quente. No mesmo local? No mesmo local, no mesmo hora. Agora eu vou puxar a sardinha do meu lado. O Júlio Delamare faz parte da Sudeste, onde eu trabalho. Muito então, bom. Tenho muito orgulho. Olha a história familiar. Até me arrepio, cara, porque o esporte é lindo e quando o Estado, então, oferece isso para as pessoas. Então, o Júlio Delamare, é onde o Rafa está dizendo que começou a nadar, encontrava os avós dele que faziam a hidroterapia. É essa simbiose que o Estado tem que oferecer. Essa alegria de estar em família, de fazer o esporte, de se encontrar com a motivação da saúde. Rafa, a gente tinha tudo aqui para bater um papo de preconceito, de tristeza, e nada. Tu só fala de positividade. Então, o esporte começou na sua vida, os avós estavam lá e tu tá defendendo os seus pais. E os pais sedentários? Meus pais não são sedentários, a gente usa o Maracanã, a gente tem um cachorro, tivemos um poodle e agora temos um SRD, um vira-lata, muito amado. Ele é, assim, é muito inteligente, é um cachorro espetacular, do meu tamanho, por incrível que pareça. A gente dá voltas no Maracanã, de bicicleta, correndo. Energia do caramba. O sedentarismo não pode existir, porque eu já sou uma pessoa com deficiência. E isso vai atrofiando o músculo. O que eu já tinha, eu quis melhorar, eu ficar em casa, e vai levar até um ponto. Eu ficar em casa por conta do bullying, não vai dar muito certo, porque a gente tem que encarar alguma forma. Na escola, eu era do estado, no colégio estadual, CAP da UERJ, e fui pro Pedro II, 2 colégios de peso e com muito aluno. Foi quando eu tive uma mudança, em 2018 entrei no Pedro II. Meus pais tiveram uma conversa comigo: Rafael, você tá preparado? Porque vai ser um desafio. Aí eu, tô preparado. E desafios foram vindo, preconceitos, olhares. E eu comecei a ver também, a criança, quando ela fala, às vezes ela fala com um olhar que não conhece, pelo primeiro momento. É o desconhecimento. Tá aí a parte do preconceito, que é um pré-conceito daquela ação, aquela coisa. Só que a gente tem que estar de olho nesses preconceitos, que não pode deixar ela muito aberta. Tem que falar, sim, você tem isso, mas pode estar errado. Tem outra forma de falar, tem outra forma de dizer a ele, o baixinho, o anãozinho, não, é pelo nome, ou pelo atleta, que foi quando surgiu o esporte, que surgiu na minha vida. Você tem uma frase emblemática, quando a gente se viu na secretaria, que você falou assim, cara, o esporte mudou a minha forma de ser identificado. Isso. Eu deixei de ser o baixinho, o anão, e passei a ser... o atleta, medalhista. Rafinha da natação, Rafinha do para badminton. Muito bom!
Ei, inspiração. Começamos bem, né, Marcelão? É bom ser amigo desse cara, né? Exatamente, Pô, muito bom. E acompanhar a trajetória dele. Marcelão, fala de você. Nome completo, nasceu aonde, que ano, tem irmão, nome do pai, nome da mãe. Quero saber tudo da tua vida, cara. Ó, esse maluco é um dos sorrisos. Marcelo tem uma energia, cara. Uma energia. Eu lembro dele no Praia para Todos. Te lembro chegando junto com a Nila. Eu tava parado assim. Tu viu a Nila e a Camila e fez uma festa. Sabe o que eu pensei um dia? Um dia eu vou ser amigo desse cara. Pô, e Deus me deu esse presente, cara. De hoje a gente se encontrar e eu receber essa festa. Exatamente. Deus é bom, né? E trabalhamos juntos. Pô, exatamente. Irmão, energia é um negócio que dá pra trocar. E eu troco isso com você todo dia no trabalho. Obrigado por existir na minha vida. E conta da tua história. Então, Renatão, obrigado pelas palavras. É um prazer e um privilégio estar aqui e dividir esse momento com você e com o Rafa. Então, meu nome é Marcelo Cardoso, tenho 30 anos, venho de uma família onde eu tenho mais 2 irmãos, ambos sem deficiência, e um é o mais velho e a outra é a caçula, então eu sou do meio, e o único que nasceu com a deficiência congênita, né? Chamada mielomeningocele, que é uma inflamação que ocorre na meninge, que cobre o sistema nervoso central, onde há uma inflamação no feto. A partir do 5º mês é descoberto, e próximo da gestação minha mãe já ficou ciente desse acontecimento. A coisa meio que parece, né, quando a gente fala aí da pessoa com deficiência, vocês acabam tendo histórias em comum. Né? Exato. Quase a narrativa segue sempre sendo quase a mesma. E quando eu nasci, houve uma necessidade de remover essa inflamação através de cirurgia, onde abriram a coluna, removeram a inflamação, e depois disso, o que restou hoje em dia, né, é a sequela do que aconteceu na infância. Então você está me dizendo que há limitações hoje de movimento para você, mas poderia ter sido pior sem uma intervenção. Exato. E isso ainda é uma realidade no Brasil, você acha? Pessoas... Então, por causa da lesão, a lesão ainda existe. Mas dessa forma, como a gente descobria há 30 anos atrás, já, graças a Deus, já não está tanto. Avançou, né? Avançou, você consegue fazer uma cirurgia intrauterina. O que seria isso? Você remove o útero, assim que descoberto, e faz a cirurgia fora, para depois, quando a cirurgia estiver completa, eles já fazem essa remoção antes do bebê nascer, bota na barriga e quando nasce, a correção minimiza. Não é que a pessoa se torne zero sequela. Ela vai ter sequela, mas essa sequela é menor. Viva a ciência. Viva a ciência, sempre. Que bom. E conta aí da sua infância. Tem irmãos? Tem irmãos e que... Assim, a gente cresceu junto na parte da infância. Houve uma separação na parte da adolescência por conta de espaço, porque o mais velho tem 5 anos de diferença comigo hoje em dia. E a minha irmã caçula tem 2. E o meu irmão mais velho, ele precisou galgar caminhos diferentes com relação ao ensino. Naquela época, ele foi o primeiro a descobrir as possibilidades do estudo e o que ele era capaz de fazer, e foi estudar num colégio particular próximo à casa da minha avó. Com isso, ele se afastou na parte... Criado pela avó. Clássico em várias famílias. Clássico. Isso aí. Era mais perto, passagem mais barata. Exato. Aliviou a tua casa. Exatamente. Você veio de uma classe pobre, classe média? Como é que você via a família naquela época? Classe média pobre. Tá, assim, meu pai... Não passava fome, mas era perrengue. Exato, sempre foi isso. isso. Parada lá em Nova Iguaçu era a mesma coisa. Sempre foi isso. E, assim, dentro das possibilidades, a gente era tratado como iguais, os 3. Mesmo eu tendo a lesão, assim, meu pai falou, cara, você tem condição, não é porque a tua lesão
em específico aconteceu em você e é isso que será isso que vai te limitar. Você vão ter outras alternativas, mas que essas alternativas vai fazer você ter os mesmos direitos que os seus outros 2 irmãos têm. Teu pai tinha esse papo reto? Tinha. Tanto meu pai quanto minha mãe. E na família? Ele não tem irmão, né? Mas você tem. Eu tenho. E criança, meu irmão, é mais em qualquer lugar, até parente. Exato. Você sofreu bullying na família ou era só fora, dentro e fora, era tiro, porrada de bomba em todo lugar? Não, então, o bullying, se existiu em algum momento, foi mais na questão fora. Dentro da família, graças a Deus... O respeito foi adquirido, isso é importante. Exatamente. Sempre nos tratamos com maior respeito e pudor. Eu tinha uma cabeça maior do que agora, né? Então, eu tinha um corpo pequeno e a cabeça era gigante. Aí tinha uma novela chamada O Dono do Mundo. Não é da época de vocês, não. Era um globo grandão e o Chaplin, aquela figura do Chaplin, Sim. ficava jogando o globo pro alto. Era a cabeçona. Meu irmão falava que aquele mundo era a minha cabeça. Meu irmão era pequeno, 8, 9 anos. Aí meu pai falava, vocês não podem brigar. Aí meu irmão ficava assim, ó. Eu sabia que era a cabeça, mas mais ninguém, meu irmão, aquilo me... Irmão tem disso, né, tem cara? Disso, É muito bom, exato. ter irmão é bom. Exato. Deixa eu te contar, como foi a história do esporte, entrou como, primeiro contato, que foi em qual esporte, tem pai e mãe que fazia, conta pra gente. Então, aí... Depois de nascido e ter feito a primeira cirurgia, que foi a correção da mielo, me foi recomendado, através da minha doutora, para que minha mãe e meu pai me colocassem na hidroginástica. Por quê? Olha aí. Tá batendo. A natação, exatamente, porque a natação é o esporte que mais mexe com o corpo, né? Da cabeça aos pés. E a partir daquele momento... Qualquer estímulo que fosse feito, consecutivamente, melhoraria o que já existia e eu poderia descobrir outros né, que me ajudassem a melhorar a minha qualidade de vida conforme eu ia crescendo. Entendeu? Então, a natação foi o primeiro esporte. Claro que não em alta performance, foi com os seus métodos. Foi em Jacarepaguá, no antigo clube que tinha ali na Merck, que hoje é um condomínio residencial, bem ali na entrada da Merck. E o seu foi aonde? O meu primeiro contato foi no Júlio Delamare mesmo, eu moro Júlio ali. também. Eu moro bem perto do Maracanã, Maracanãzinho ali bem perto. Vou parar o carro lá na tua casa. É bem pertinho. Tô perguntando porque você teve um clube e a natação ainda hoje é um esporte de elite. Infelizmente, né? Que bom que tem o Júlio Delamare, que bom que tinha esse antigo Merck. Mas para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui, se quiser fazer natação, vai pagar caro, né? Sim. Talvez nunca consiga fazer. Então, como é que vocês veem? Vocês concordam comigo? Falta piscina? Falta professores? Fala você. Falta piscina, mas acho que falta também um pouco dos incentivos. Falta ainda criar novos espaços, como eu tô no badminton. Badminton não pode ser jogado em qualquer lugar. Badminton tem que ser jogado numa quadra alta e com fechada, porque qualquer vento muda toda a trajetória da peteca. Natação tem que ser num lugar aberto e com piscina. Mas na piscina que tenha tratamento, tenha cuidado, tenha o corpo de bombeiro presente, professores, então... Falta uma gestão ainda, um incentivo maior para os esportes, além do esporte para PCD. Porque a gente vai estar falando ainda da natação, mas a gente não está falando da natação paralímpica. Natação paralímpica tem poucos clubes. Um dos clubes que é de referência para natação paralímpica é o Vasco. Exatamente. Onde nós dois eu nadava e o Marcelo... Aí, mais coincidência, né? Exatamente. Como é que você foi parar no Vasco? Então, a coordenadora do Vasco... até hoje, e na época do projeto que eu conheci em 2008... Tá garoto. Tô garoto, exato, 2008, Lívia Prati. Abraço, Lívia. Abraço, Lívia.
Inclusive, o pessoal está agora no Campeonato Brasileiro. Sucesso para vocês. Naquela época, não se falava muito sobre esporte paralímpico. Não sei, Rafa, mas eu, particularmente, não conhecia, desconheci completamente esse movimento de alta performance, mas sempre fui um apaixonado por esse esporte. Eu assistia muito Globo Esporte e sempre que podia, a nossa diversão antes do praia sempre foi piscina, porque era como se fosse o nosso hobby. A gente conseguiu, depois da Merck, anos depois, se filiar a um clube ali nas Três Rios, o Clube Olímpico de Jacarepaguá. E eu iria lá todo final de semana para me divertir, ou feriado. Você se via no esporte. Isso. Mas você via o Globo Esporte, mas você se via lá. Ou seja, o esporte para pessoa com deficiência aparecia na TV? Não, naquela época não. E eu só aprendi alguma coisa no SARA através das aulas de educação física. Legal. Que eles lá fomentam o basquete em cadeira de rodas. Não tem clube, mas eles estimulam através dos esportes. O basquete, tem em Brasília, eles têm um hangar de treino de remo, mas aqui no Rio aqui foi fomentado o basquete em cadeira de rodas. E aí, num jogo desses, que era um tratamento, não deixava de ser uma reabilitação, a professora de lá, a Lica, também com Kumamoto, ela me apontou essa possibilidade desse projeto da Lívia, que estava prestes a acontecer, e na minha época tinha N vantagens num aspecto que, assim, hoje a gente tem, naquela época e hoje, só que hoje um pouco melhor, o aspecto da mobilidade urbana era um quesito que dificultava muito da pessoa com deficiência ser independente ao ponto de conseguir chegar a determinados locais, vulgo locais de treinamento, sem o auxílio dos pais. E aí... Liberdade para ir vir era complicado. Isso. Meu pai era o provedor da casa. Então, ele vivia trabalhando e minha mãe dentro de casa. Não podia desempenhar da função de mãe e dona de casa para poder me levar aos treinos. E esse projeto, ele me dava transporte, cesta básica, uniforme, local de treinamento que foi ali na Praça Seca, na Rio Swing. E, cara, era só literalmente treinar e acreditar no sonho que você tinha, ou no desejo que eu tinha em mente, que era me tornar atleta depois de ter descoberto. Meus olhos ficaram encantados com a Olimpíada de Pequim, de ter visto tantas personalidades, inclusive o marido da Lívia é atleta paralímpico, ex-atleta paralímpico, Mauro, que disputou a Olimpíada nessa época, e a gente se espelhava nele, no projeto. E quando eu fui fazer a avaliação, não queria muito de início porque eu praticava o basquete, não entendia o conceito da natação e não acreditava que talvez pudesse conseguir algo por ela. Mas aí, conversando com os meus pais, eles viram aquilo como uma oportunidade e falaram, cara, acredita, se foi a natação que abriu agora, essa oportunidade agarra, porque pode ser que não abra algo em curto tempo para você desempenhar e talvez ser representativo de alguma forma. E aí eu pensei muito naquilo e marquei com a Lívia no dia seguinte para fazer a avaliação. E deu tudo certo. Ela falou, cara, você tem potencial, então vamos treinar diariamente aqui. E combinamos dias e horários e me agrupei no esporte até então. Cara, não sei se você ouviu essa parada, mas eu já ouvi. Então você já via Globo Esporte, não se via lá dentro. Isso. E nós somos pessoas negras. E aí na natação é ainda mais raro. E eu já ouvi que natação, negro não faz sucesso porque não sabe nadar, porque o corpo é mais pesado. Eu, como cientista, né, fui atrás dessas afirmações. Já afirmo aqui que isso é lenda urbana. Não tem história de densidade mais pesada do negro, dele ser menos ou mais flutuante. O que é um esporte socialmente limitante, porque é caro, como a gente já conversou aqui, né, ter a piscina, ter estrutura. E a maioria das pessoas negras são pobres e estão distantes das piscinas e dos grandes centros. Exato.
aquáticos e por isso são menos. Exato. Tá explicado a razão. Mas- Você ouviu isso já na sua época? Já escutei, ainda mais com a questão da relação com os músculos, né? Uhum. Vamos dar uma parada aqui pra ela mudar ali? Beleza. Ah, tá. Não tá filmando ali, não? Só quando eu mando pra cá. Ah, tá, perdão. Então, vamos lá. Alguém tá com o celular pitando aí, gente. Dá uma... Ou bota no sem som. Já que te deu o corte. Uhum. Foi. Mas já escutei sim. É bom pra gente dar uma esclarecida E aqui. Né? até uma coisa muito engraçada. Não, vamos voltar, Pedro. Já fala isso aí. Aí Não, voltar no mesmo... Globo Esporte. Isso é uma... Não, vamos voltar. coisa muito- Então, eu como cientista já corri atrás, já vi que isso é uma inverdade, na verdade é um racismo que as pessoas vão espalhando e ninguém vai verificar. Então não tem essa história de negro flutuar menos, não tem. A história é que é uma limitação social. Né? Exato. É caro nadar, é caro estar nas piscinas e por isso você vê mais pessoas brancas, que são as pessoas que têm mais acesso aos clubes, às escolas melhores e nadam melhor. E é bom, você estar quebrando duas crenças. Total. Né? Pessoas com deficiência não poderiam nadar tão bem quanto você nada e nadou, e pessoas negras não seriam atletas de ponta como você é e foi. Então conta um pouquinho dessa dupla superação aí. Então, já ouvi essa história e realmente, em determinado momento, eu questionei, fiz um questionamento próprio, mas eu vi depois, né, e tanto representações dentro do esporte, da mesma área, quanto pessoais minhas, né, a gente via que essa questão não era muito... na verdade, não é uma verdade, é uma inverdade. Na né? prática não é verdade. Na prática não é verdade. E como pessoa com deficiência, a gente vai quebrando paradigmas, né? A partir do momento que a gente acredita no nosso potencial e tem um desejo latente, forte da alta performance, de você querer se desempenhar na modalidade que você deseja, a gente consegue, com a oportunidade, aliada ao talento e dedicação, as coisas fluem perfeitamente. Rafinha, eu mencionei aqui que ele via Globo Esporte, mas perguntei se ele se via no esporte. Você tinha referência? Comecei muito novo ainda. Quando eu comecei em 2018 na natação federada por São Paulo, eu não tinha muito esse aspecto assim, que o que eu poderia alcançar e quais são as regras, como é que eu ainda estava no esporte. Eu era muito novo e não sabia muito essa perspectiva do esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, até mesmo no conselho médico, eu queria fazer luta, futebol, não pude, tinha que fazer algo com menos impacto, então foi na natação. Mas eu não me via e ainda não vejo muito, porque acho que é um grande desafio. Nas Olimpíadas e na Paralimpíadas que aconteceu aqui no Brasil, a gente conseguiu ver mais. Mas a gente vendo agora para fora, os campeonatos Open de natação, ou internacionais que estão tendo no Para-Badminton, não passa. Você não fica... Ignoram, né? Ignoram, você não entende. E 2024 tá aí, vamos ver em Paris. Vamos ver se vai passar alguma coisa. Porque de Tóquio foram VTs, foram trechos. Brasil conquistou medalha de ouro no tal esporte. Ponto. Brasil conquistou, foram destaques. Não aparecia uma cobertura completa, como até mesmo é um grave assunto também. O futebol, que é visto aqui como um esporte do Brasil, um esporte do Rio de Janeiro, passa só o do homem. Não passa da mulher. Perfeito. Cadê, gente? A igualdade, a diversidade. Então, você está tocando na ferida que a deficiência, ela prefere ser ignorada pela sociedade. E enquanto a sociedade não foi educada, igual aquela criança que não sabe o que é, isso não vai mudar. E ela é educada por esse canhão chamado TV. Ou um podcast como esse que fala abertamente sobre o esporte para a pessoa com deficiência. Porque quando eu comecei a ver e gostar, meu irmão, você tem que ver, vocês viram, né? Mas você que está em casa, o que é o paradesporto na neve. Meu irmão,
Paradesporto já é lindo. Sim. Tu vê os caras quebrando recorde, nadando sem braço, sem perna, já é maneiro pra caramba. Sim. Tipo assim, tinha que ser uma medalha de ouro e uma medalha de duplo ouro pra esses caras. Que é maneiro pra caramba. Na neve... Tu vê o maluco esquiando na cadeira de roda ali, adaptado. Ele tem que pular da cadeira, igual tu faz, pula, já desce atirando. Que era tipo aqueles esportes que tem um pentátlon. Meu irmão, depois sai dali, já pega uma handbike e já vai pedalando. Cara, eu fico exausto de ver os caras. Ou seja, como entretenimento, como emoção, como algo legal... É melhor, acredita em mim, o paradesporto é mais legal. Mas só que não mostra. E se não mostra, não educa. E se não educa, a cabeça do telespectador fala, eu vou ver um badminton com nanismo, vai ser chato. Eu vou ver uma natação com cadeirante, vai ser chato. E não é. É bom demais. Ou vão até falar, muitas das vezes, sério? Você faz isso mesmo? Exato. Duvidão da nossa capacidade. Essas é as medalhas que daqui a pouco eu vou mostrar. Mas essas medalhas... Essa caixinha aí tem medalha? Pô, cara, eu comecei dizendo que ele não é humilde, hein, meu irmão? Mas eu sei o esforço que você teve. Tem medalha de natação aí? Natação não, porque foi um grande ciclo que eu concluí. Agradeço muito aos meus técnicos, que eu fui federado por São Paulo e pelo Rio. Nadei com o Marcelo, tive a oportunidade de nadar lá no Vasco, com o Caio, Lívia, Valber, o pessoal todo. Nós dois os nossos melhores estilos eram o borboleta. Aí, pô, era o melhor estilo, o mais cansativo, mas melhor. Mas melhor. Mas foi uma grande etapa que teve na minha vida, a natação, onde no colégio eu era reconhecido como Rafinha da natação, Rafinha, maneiro. O medalhista, e onde eu comecei também a quebrar o paradigma da pessoa com deficiência lá no colégio. Eu estudo hoje no Colégio Pedro II, ali do Campo Tijuca. Tá com quantos anos, Rafa? Eu tô com 17, tô no segundo ano do ensino médio. 1 ano. Mas eu agradeço, o colégio sempre foi muito aberto. Quando eu cheguei, claro, eu tive que encarar o bullying, porque acho que também é uma parte que a gente tem que ajudar na cidade. É o transporte. Eu tô treinando eu treinei no Vasco. O transporte pro Marcelo, o transporte pra mim, como é que é? Até a gente chegar lá, já falamos, não, deixa eu ficar em casa mesmo. É melhor eu ficar em casa do que enfrentar e ficar rotulando, a sociedade rotulando a gente o tempo todo. Nossa, você não consegue. Pô, você não... Pra que você tá tentando? É a mesma coisa da gente. Se a gente não encarar que a gente tem só uma pessoa com deficiência e não falar... temos que lutar por essas tais pautas, temos que lutar por essas leis. Perfeito. Nós nunca vamos conseguir, nunca vamos sair da rua, fazer algum esporte. E no teatro social que a gente cria, não sei se o Marcelão vai concordar comigo, a pessoa com deficiência está sempre pedindo, está sempre sofrendo, né? Exato. E você vê no esporte... Totalmente contrário. Eu costumo dizer que sai... Do problema, do P do problema pro P do protagonista, né? Exato. Agora o maluco é o cara das medalhas. Exato. Falei que ele não é humilde, mas é humilde. Ele nem trouxe as medalhas de natação, porque já é um ciclo do passado. E Marcelão, você teve também aí uma infância na escola, uma infância... Você não falou muito disso aí. Não. E aí, como é que foi? Teve o bullying, não teve? Passou fácil? Foi diferente pra você do que ele disse que foi pra ele? Então... Tô falando isso, Marcelo, porque tem uma meninada aí com deficiência, Com de 8 anos, 10 anos, ou sem deficiência, pais, que não sabem, pô, que dica eu dou pro meu filho, ou que estão achando que não tem modelos. Olha, você é um modelo. Você é um modelo. Vocês estão construindo uma vida, mesmo você só com 17 anos, já tem muita gente olhando você e falando, pô, eu posso ser um campeão também. Então... Como é que foi na sua época? Como é que você superou? Então, Se é que teve que superar alguma coisa, às vezes é diferente para cada um. Tive que superar sim, mas foi uma situação isolada e foi da área da educação mesmo. Porque assim, até hoje em dia, você não tem uma preparação que não é nada de outro mundo, mas também é algo que deveria ser bem mais passado e elaborado por parte da Secretaria de Educação para os
docentes, né? Que é a questão de como abordar a pessoa com deficiência, porque a gente chega lá num ambiente diferente e quando olhava a falta da acessibilidade, né? Porque eu falo de 20 anos atrás. 20 anos atrás você ainda começava a falar de acessibilidade de rampa, espaço de banheiro, os agrupamentos, de tudo que envolve a experiência do usuário com deficiência, da pessoa com deficiência, né, usuário, da pessoa com deficiência, para ser um ambiente de todos, um ambiente em que todos se integrem, na verdade. E isso não era muito feito. Mas, graças a Deus, com os alunos mesmo, meus companheiros de sala, eu não tive muito problema. Apenas na 6ª série, eu tive um problema inerente a uma dificuldade que eu tenho e 90% das crianças deveriam ter nessa época, que era a questão de aprender cálculos, matemática. Mas, segundo, isso aí tem estudos, tá, Renato, na área da neurociência, que falam que pessoas com mielo, eles têm um déficit cognitivo da parte do raciocínio lógico importante, tá? Mas eu não conseguia entender na época e não entendia isso muito bem. Não tinha essa informação. Não tinha essa informação e acabava que eu tentava me suprir da maneira normal, que era falar com a professora e ela vir com a indicação correta para mim, né, daquela solução daquele problema ou daquele cálculo em específico. E ela, muitas das vezes, vinha grossa, ríspida para cima de mim. E aí eu não entendia, eu guardava para mim, eu nunca fui de retrucar, de debater. Eu levava para mim e me escondia dentro de casa e me acabava no choro. E meus pais reparavam isso, e não foi uma, não foram duas, foram 3, foram algumas vezes. E aí até que um dia meus pais olharam nessa situação, me perguntaram o que houve e eu finalmente disse. E aí a gente começou a correr atrás para entender o problema. Qual era o problema? A professora naquela época, ela além de dar aula, ela tinha uma vida familiar conturbada, onde a mãe, parece, era doente, e ela era a única pessoa que cuidava da mãe. Então, ela tinha a dupla função de trabalho com a familiar. E, de alguma forma, a familiar interferia na área do magistério. E aí, com isso, ela me afetava diretamente com essa minha falta de aprendizagem na área da matemática. Então, foi assim, um problema que mais me atacou e que ficou marcado na memória até hoje. E a gente consegue perceber, eu acho que é uma característica de quem passa por muito problema na vida. Não sei se é só PCD não, tá? Pessoas que superam muitos problemas têm isso que você acabou de construir agora aqui ao vivo, né? Que é a empatia. Sim. Né? Entender que o outro é desse jeito porque não há outra possibilidade dele ser uma pessoa melhor e entendeu as circunstâncias. Você foi empático também. Quando eu perguntei do bullying, você falou assim, porque essas crianças não foram ensinadas, não entendem. Ao invés de sair raiva de vocês, sai o entendimento, sai a empatia. Por isso que vocês são meus amigos. A gente foi construindo, porque nos primeiros momentos, a gente foi agora na atualidade. A atualidade que eu tô falando, assim, foi nesses dias atuais. Eu sou de 2005, não sou tão velho pra falar anos passados. Mas 30 anos! Tu já é velho, vou nem falar o meu. Um pouco tempo atrás, assim, eu tinha que, com o Marcelo, muitas das vezes, você olhava assim, ainda me deparo com bullying muito frequente. Tô com a minha mochila, vou pra escola. 6 e pouca da manhã, tô indo pra escola, 6:30. Meu colégio é de frente pro militar. Então vem aquela colégio militar, também com grande número de alunos, mas aí a gente sofre por olhares. E os olhares, assim, preconceituosos. Não é olhar de desconhecimento, porque todo mundo já viu grandes atores atuando em Game of Thrones. Não é pra falar que é desconhecimento nas nossas idades, que nunca viu uma pessoa com nanismo ou uma pessoa com baixa estatura. Você já viu, mas ainda olham, tem preconceitos e eu tenho que encarar todo dia. E assim, não é fácil,
mas eu tenho a recompensa de que eu sou atleta, que eu sou uma pessoa muito além do que aquela pessoa está falando ou me julgando. Então você vai me dar dicas. Primeiro, Marcelão, você tá na cadeira de roda e eu já dou essas dicas pros meus alunos, né? A gente andou de metrô hoje, andamos de BRT lotado. E alguém me deu uma dica uma vez, falou assim, Renato, não empurra a minha cadeira se eu não pedir. Exato. Porque parece que você está me jogando num precipício, né? Porque faz parte do meu corpo. Dá dicas como essas aí, de como lidar com as pessoas que às vezes fazem por bem, né? Sim. Se vou dar uma forcinha aqui, ou vou ajudar, ou, né, a dica número 1, né? Não para o carro na tua vaga, nem que seja por um minuto, por 10 segundos. Mas quais as dicas que você vê que as pessoas cometem de erro com o cadeirante que você pode ajudar aí para quem está vendo a gente? Então, além dessas duas que você comentou, sempre quando for abordar o cadeirante, é sempre eu falar olhando no olho, né? Porque eu acho que um olhar que, mesmo que não seja da mesma altura, mas que seja olhando para dentro do outro ser humano, você já valida perfeito, a existência dele naquele local. Eita, entendeu? Perfeito. E uma outra muito importante, eu acredito que a gente respeite o espaço do outro, sabe? Porque eu vejo que dentro dos estabelecimentos, dos locais, por mais que existam, né, determinados locais, áreas reservadas, a gente ainda tem que insistir para reivindicar o óbvio da existência daquela vaga ou daquele espaço destinado à pessoa com deficiência, que muitas das vezes é violada, né? E acaba que as pessoas que realmente precisam dessas vagas ficam isentas ou até procuram outros espaços mais distantes, muitas das vezes, para conseguir fazer esses deslocamentos mínimos. Perfeito. A internet, ela é atemporal, né? Exato. As pessoas podem estar me vendo aqui, eu nem tá mais vivo, a gente já passou e está na internet. Exato. Procurem aqui um vídeo que a gente gravou hoje, eu e esse cara aqui e a minha equipe. Na rua, Marcelo saindo de Curicica, indo para o centro da cidade, e eu no mesmo horário. A gente vai gravar um desse também, nós dois, tá? E vamos ver quem chega. Vamos ver a dificuldade de cada um, vamos ver. Eu cheguei 40 minutos na frente do Marcelo, mas o desrespeito da prefeitura com o Marcelo foi um negócio assim que eu esperava que era difícil, mas não tanto. E aí eu ainda fico pensando assim, pô, o cara não chega com raiva no trabalho. Ele chegou ao ponto de chegar numa estação em Jacarepaguá fechada para pessoa com deficiência. Ele com cartão para pagar e não podia porque a catraca que passa as pessoas andantes estava funcionando e a dele fechada. É inacreditável. A equipe teve que sair dali e ir para outra estação porque não tinha pessoa para abrir. Cara, isso já Renato, isso já ia me deixar... Irmão, bom dia por quê? Com raiva o dia inteiro. E esse cara chega com esse brilho nos olhos. Então procura aqui no YouTube ou na rede social, que a gente tem esses vídeos aqui para mostrar que... Não é para mostrar que é difícil ou não, é para denunciar mesmo e cobrar das autoridades que isso tem que mudar. Eu espero que tenha mudado. Dá as suas dicas aí, Rafa. Minhas dicas são, assim... Pro nanismo específico. É muito comum, quando a pessoa vai abordar a pessoa com nanismo, abordar... Ui, que bonito. Tipo criança. Infantilizar, né? Infantilizar. A gente só é pequeno, não muda. A gente cresce, amadurece, a gente... E olhar nos olhos, como ele falou, que faz a gente mostrar que somos pessoas como aquela pessoa também é. E não infantilizar, não ficar... Que muitas das vezes até meus amigos brincam, mas assim, levam na amizade, na brincadeira, porque se a cada preconceito, a cada coisa não levar às vezes pro humor, não tô falando humor ruim, mas o humor de tentar desconstruir o preconceito como forma tornar assim, mais leve. Tornar mais leve, mas tornar um pouco mais respeitoso naquela ato, para ajudar da mesma forma que uns outros enxergam.
Então, não infantilizar, não acariciar muito, porque a parte que tá mais em contato é a mão com a cabeça, nossa. Então, às vezes quer acariciar a cabeça. Pô, você botou um gel, botou o cabelo na régua, toda hora. Outra coisa que as pessoas devem fazer com o nanismo, que devem fazer com você direto, é tentar pegar. Mas aí... Tu não dá uns tapas na cara, não? Não pode. Senão vai ser golpe baixo. Vai ser... Não pode. Muito vai ser bom, muito bom. Mas você falando até o negócio do infantilizar, vai ter aquele negócio também das crianças. Que tento levar até uma dica pros pais. Pergunta primeiro o nosso nome. Porque a criança, quando ela vai chegar, ela fala, quantos anos você tem? Já chega assim e você já fica, caraca, não perguntou nem um bom dia, nem boa tarde. Já chega, você tem quantos anos? Você é baixinho por quê? Aí a gente tenta responder, porque Deus quis. Porque só assim mesmo, meu pai e minha mãe fizeram assim. Aí a gente tenta falar, não, tenho 15 anos, tenho um nanismo acondroplásico. Mas a gente até falar isso, já por tantas vezes, já fica assim, negócio repetitivo e chato. Às vezes dói. Porque é a mesma pergunta várias vezes. Perfeito. Eu falei isso no carro hoje, né? Eu tenho as questões de ser alguém bem-sucedido e negro. Exato. Então eu tô em áreas que eu sou o único negro várias vezes. Ou num restaurante, ou numa grande universidade, ou dando aula para médico. E alguém vai me olhar e vai falar assim, eu achei que você não era o professor. Sim. Ou me trataria como alguém que não deveria estar ali. Exato. Aí eu tenho que explicar. Aí chega uma hora que dá vontade de dar uma patada. Porque é sempre. Não chega, entendeu? Me entenda que eu não tô com paciência hoje, entendeu? Com o seu preconceito. Às vezes você até pega leve, fala que entende. Mas que bom que tem um canhão como a internet hoje pra... que isso aqui chegue logo a mais gente. Exato. Pra já poupar. Tanta explicação. Tanta explicação. Agora eu vou tocar numa parada. Muda a trilha sonora aí, DJ. Bota uma trilha romântica. Que é comum na sua idade, tá florescendo. Marcelo passou por isso. Que é o namoro da pessoa com deficiência. Fica tímido não, que tu vai falar tudo. O namoro da pessoa com deficiência. Né? Alguma coisa na cabeça, já falou do esporte. Alguma coisa passa na cabeça que pessoas com deficiência namoram menos ou são menos atraentes. Ou hoje, esse ano, a campanha está em 2023, tá? Isso. Esse ano a campanha da reserva merece um destaque, foi com uma pessoa com deficiência, então foi bem legal, foi bem legal ver isso. Eu trabalho hoje numa pasta, cara, do governo do estado, de vice-presidência de esporte e saúde para a pessoa com deficiência. Felizmente, Rafa, tu tá no melhor ano das pessoas com deficiência, tá? Porque era muito invisível. Como é que foi pra você essa fase do namoro, a fase do flerte? Como é que você encarou? Então, o homem, ainda mais quando nasce com a deficiência, ele cresce com algumas crenças em relação a isso, tá? Por conta da condição que você vai vivendo, que a sua formação muscular, corporal é diferente de um padrão imposto pela sociedade, e isso pode refletir, na verdade, isso não é uma verdade absoluta, isso pode refletir sim no resultado final de uma possível conquista. Então, a gente cresce meio que com o pé atrás. Então, como é que a gente pode mudar esse cenário? Né? Uma dica, Rafa. Pega a dica do Nereio! Pega a dica. Cara, Tô ouvindo. Se relacionar com uma galera que seja da sua mesma vibe e que te bote sempre pra cima e pra frente. Porque independente da pessoa que chega até você, você precisa emanar energia e contagiar quem está do seu lado. Se você não contagia a pessoa que está da tua frente, as que estão do seu lado provavelmente têm uma energia muito baixa ou negativa a respeito de tudo e de todos. Então, isso acaba acarretando uma depreciação da sua pessoa e um afastamento de uma possibilidade real de um relacionamento, entendeu? Então,
eu me juntei com pessoas boas que tiram o bom e o melhor de mim. Perfeito. E acabaram que me fizeram... Eu nunca tive um relacionamento grupal, assim, de anos, etc e tal. Mas um minuto ali, o outro aqui, festas ou outras, momentos eu sempre tive com alguém. Mas, assim, nunca foi um relacionamento aberto, assim, de muito tempo. E como foi essa passagem? Porque a gente, às vezes, fica, Rafinha, eu também, quem tá me ouvindo aqui, tentando conquistar o cara... ou a menina que não quer ser conquistado. É um Zé Ruela, tá? Aí você quer logo o Zé Ruela. É o que o Marcelo tá explicando, meu irmão, desiste, o cara não é energia boa. Exato. Entendeu? Vai pra quem tá te alimentando, não pra quem tá te apagando, né? Te tirando. Rafinha, e aí, a dica que você dá, tá pegador? Minha dica? Tô namorando já. É verdade! Tô namorando já. Dia 12 Minha vida mudou! Minha vida mudou com 17 anos. Mas, boa, garoto! Mudou. Muito, assim, muito feliz, muito contente. Qual o nome dela? Ana Vitória. Ana Vitória, boa. É até legal, um negócio bacana também. Eu conheci ela até num campeonato. Ela também tem nanismo, acondroplásico. Legal. O pai dela compete comigo. Aí, Pô, o sogro, deixa ele ganhar? Deixa ele ganhar. É melhor deixar ele ganhar. o pai dela compete Que comigo, maneiro, mas maneiro. a gente... E como o Marcelo disse, antes, um desafio assim que a gente tenta encarar da visão do homem. Assim, o que eu já ouvi bastante foi muitos nãos. Sim, nunca teve muito assim. Só sim, vamos ser amigos, apenas. Mas o não sempre foi muito o não, vírgula, alguma coisa relacionado à deficiência. Não porque você é baixinho, não porque você é pequeno e tal. É um não que vai magoando e vai ferindo, vai te depreciando. Porque é um não porque você é desse jeito, né? É a sua existência sendo não permitida, né? E aí aí chega em casa, eu falo, vou fazer o quê? Qual é a mudança que eu posso ter? Não existe nenhuma mudança. A pessoa tem que aceitar como que eu sou. Perfeito. Então, tem uma mudança que pode acontecer. Pô, vou crescer, vou ficar 2 metros, mas nenhuma pessoa em 2 metros também pode ser conquistada. Nenhuma pessoa em média pode ser conquistada. Tem que gostar da pessoa como ela é. Perfeito, irmão. E essa verdade só passa se a gente se gostar. Sim. E o esporte tem essa parada. Tem. E hoje Potencializa vocês isso. de novo, a vida aproxima vocês em um novo esporte, né? Chamado para badminton. Para badminton. Exatamente. Ó, eu joguei para badminton. Exatamente. Meu irmão, eu acho que uma bolinha eu ganhei tua. Uma petequinha. Uma peteca. Foi Peteca. 30 peteca. Entendeu? Eu fui competir com esses dois aqui. Fui conhecer o para badminton, fui pra rua. Aí era só pra chegar lá, né? O político pra conversar com a diretora, mas o atleta aqui chegou e falou, vamos disputar uma. Achei que era jogar peteca. Meu irmão, eu saí com a perna, meu irmão, comprometida, dolorida. Eu vou parar. Porque são músculos que eu, né? Estimula. A peteca vem... Cara, a peteca tá na tua cara aqui, ó. Sim, Só que ela não tá aqui, ela tá aqui. Tá aqui, exato. Do nada, até você pegar aquele tempo, né, dela. De reação e o seu corpo. Aí eu fico pensando em neurociência, né, em tempo de estímulo, em tempo de aprendizagem, novas sinapses. Então como é que foi pra vocês, vou voltar aqui pro Marcelão, você tinha a água, tinha aquela dimensão aquática, a sua relação de corpo era outra, e de repente agora você volta a utilizar a cadeira, volta a utilizar um esporte com membro superior, longe da água. Como é que foi a adaptação, Marcelão? E como é que surgiu o badminton, o para-badminton para você? Então, dentro do Vasco mesmo, né, era uma parceria que existia dentro de São Januário e que possibilitou a experiência, porque no Rio de Janeiro, particularmente, a gente temos poucas associações no estado que trabalham com esporte em alta performance. E mesmo assim, são poucos clubes ou associações e poucas modalidades, aonde a gente acaba tendo pouquíssimas experiências
dentro de geralmente um esporte específico. Raramente a gente experimenta ou tem a possibilidade de experimentar uma segunda opção e tornar ela talvez essa segunda opção. Deixa eu dar só um parênteses aqui, que para a pessoa com deficiência, geralmente é o esporte que se adequa ali à sua capacidade. Porque não adianta você querer jogar basquete se não tem a performance para aquele esporte. Sim. Você acaba se encaixando. Exato. Então a natação e o parabadminton foram duas que... São similares em alguns pontos. E acabaram sendo similares em alguns pontos e eu vi que dava para conjugar, por ser no mesmo espaço, por ter a possibilidade, porque isso já era um lucro, porque, como eu havia falado, é difícil tanto você ter um espaço como você chegar a esses espaços, por conta das dificuldades que a gente vivenciou um pouquinho hoje. E acabando com acabando essa questão de ferida que eu acabei me adquirindo no final do ano passado, no meio do ano passado para cá. Eu sou fisioterapeuta dele também. Exatamente. E a gente sabe, Marcelo adquiriu uma escara pela realidade, por estar sentado muito tempo e muito úmido o tempo todo, acabou se afastando das águas e facilitou você encontrar outro esporte também. Eu fiquei um bom tempo parado, né, esperando uma melhora. Além da gente conversar sobre, a gente tratou junto uma boa parte dela. E agora, com o processo de uma melhora absoluta, eu estou vendo a possibilidade de retornar ao badminton, a convite da Simone, que desde o primeiro momento esteve comigo. Abraço, Simone! Abraço, Simone. Eu estive com ela em 2021 para participar do campeonato regional, só para experimentar, vivenciar a competição, né? Porque treino, jogo a jogo. E ali, naquele momento, eu vi que a cadeira de rodas, né, e a peteca, a questão de ação e reação, era similar com o tempo de reação e com a força que eu exigia dentro d'água no aspecto de pensar rápido, né? Porque se você, como você falou, se você deixar a peteca passar, ela vai cair e você vai perder um ponto. Ou você vai tomar um ponto, né? E aí eu vi ali a possibilidade de estar executando e agora, num processo já de término de cicatrização dessa ferida, eu estar retornando aos treinos. Que bom, que bom. E você se vê hoje, só um chute, fazendo os dois esportes ou vai tomar uma direção para qual? Então, hoje temos, além do esporte, temos outras atribuições. E isso também pode influenciar. Mas, no momento, a princípio, sou no badminton. Tô no badminton. Senti que o cara vai virar político, hein? Você viu, né? Tá trabalhando comigo. Venha pro meu mundo, Marcelão! Vamos melhorar o planeta! É isso, meu irmão. Eu falo pra você agora. Como é que surgiu o parabadminton na tua vida? Também nadava, na minha vida. Marcelo que está me ensinando agora que tem a ver. Mas para mim não tinha nada a ver. Você achava que tinha a ver? Como é que surgiu o parabadminton para você? Quando eu era federado por São Paulo, eu nadei no Júlio Delamare, aí fui chamado para São Paulo através de uma técnica que falou que eu podia entrar numa classe. Na natação a gente é dividida por 10 classes físicas, 3 visuais e 1 intelectual. Onde S1 a S10 vai S1 mais comprometido, S1, S10 menos comprometido. Isso aí. 11, 12, 13, 11 cego totalmente, completo, e 13 baixa visão e o intelectual. Você era qual classe? 7. S7. Eu era S6. Porém, não existe uma classe específica para nanismo. Porque eu vou estar competindo com o Marcelo, que a envergadura do braço dele é quase do meu tamanho, ou mesmo eu estando páreo a páreo com ele, somos os dois melhores, páreo a páreo com ele, quem vai bater primeiro na borda? Marcelo. Porque o braço dele vai chegar muito mais rápido do que o meu. E eu já estaria exercendo, mas graças a Deus eu conquistei minhas 29 medalhas em todo o meu percurso, desde 2018 até 2021. Porém, foi através de uma parceria que toda
todo ano, que é uma coisa muito fantástica, que o CPB faz, que é o Festival Paralímpico, em vários clubes, onde ele vai mostrar o esporte, onde ele vai bater naquela pauta também, de mostrar, fazer tirar esse desconhecimento das pessoas sobre o esporte paralímpico, ou até mesmo daquelas pessoas que têm deficiência e vão conhecer, eu descobri o Parabadminton. Alô, CPB, olha aí, Misael. Muito. O seu trabalho aqui, renovando esperanças, né? Um novo esporte. O CPB tem uma parceria com a vice-presidente de Esporte e Saúde PCD. Estivemos juntos agora na gincana, que foi em várias cidades ao mesmo tempo. Eu estive lá no Cefam, foi emocionante. Tivemos no Vasco da Gama também. E lá você conheceu o Parabadminton. Eu conheci o Parabadminton, e onde, por surpresa, tem uma classe só destinada para pessoa com nanismo e baixa estatura. Legal. E aí eu fui seguindo. E atualmente, vou até pegar aqui porque... Aí tu chegou pro teu pai, vou mudar. Pai, vou mudar, mas não foi muito simples assim. Foi assim, 2 horas de natação, trocava de roupa, comia uma banana só para dar aquele fortalecimento e já ia treinar. Eu entrava às 2, saía da natação 4, saía quase do clube mais 6 horas, então ficava no clube diariamente. Só que quando finalizei minha última etapa no escolar, é que eu decidi, foi até um aconselho médico e também uma carga, já tava me pesando muito, ficando muito cansado, escolher um esporte, que os dois eu tava com um alto rendimento. Eu escolhi os dois, mas fui pro Parabadminton, onde que tem uma classe destinada para pessoa com nanismo, onde que dá para igualar. Então tu já saiu daquela fase de campeão, medalhista, e ficou com medo de não ter medalha no Parabadminton, não? Pelo primeiro momento, meu primeiro contato com o Parabadminton foi pelo estadual, onde eu joguei com o pessoal, o estadual muitas das vezes é jogado com convencional. Eu joguei naquela faixa etária do sub-11. E, assim, troquei peteca, peguei bronze, peguei prata. Já pegou medalha? Já peguei medalha. Aí o cara aí. Já peguei medalha. Mas medalha aí, te persegue. E a primeira etapa, e eu falo um negócio, o pessoal do Parabadminton é muito acolhedor. Porque até mesmo quando a gente tá... Acolhedor não, acho que a pessoa com deficiência tende a ser mais acolhedor, porque quando tá em grupo, se fortalece. É hora de dar relaxada, né, meu irmão? A gente tá com a mesma galera. Porque, imagina, agora não é muita brincadeira. Tem a minha técnica e tem 7 pessoas com nanismo andando na rua. A pessoa vai olhar o quê? Vão parar e olham, cara, nossa, bacana. E aquele preconceito, aqueles olhares vão ser nada, porque a gente tá em grupo, então cada um se fortalecendo. Como você disse do Girassol, cada um se fortalece. É isso aí. É isso aí. E dá pra, através disso, eu fui pro Parabadminton, vou até pegar aqui porque é um númerozinho. O currículo é gigante. Atualmente, tô no ranking nacional. Olha pra lá, olha pra qual câmera agora aí, pra tirar essa onda, ali no centro, ó. Atualmente, tô no 4º lugar nas simples... Microfone perto, vai. Atualmente, sou o 4º lugar no Atualmente, sou o 4º da simples masculina SH6. Sou o 2º da dupla masculina SH6. Sou o 2º também no ranking nacional da simples masculina sub-23. E esse ano competi meu primeiro internacional, onde eu já conquistei o ranking internacional. Tira a onda, né? Hoje estou... Quem tá aqui no estúdio? Tem medalha pra provar isso aí? Pô, claro. Tem medalha? Tem. Isso ele gosta. Ó. Esfrega, Rafinha. 2023. Vai passando pra mim. Hora do brilho. Estadual. Ei, Esses 2 estaduais foram esse ano. Meus dois primeiros estaduais. Pesa, hein? Que foram onde comecei minha jornada oficialmente pelo badminton. Meu primeiro nacional fora... é 2022, gente. Foi agora. Ano passado. Agora. O moleque tem muita medalha pra conquistar ainda. 2023, essa de ouro, conquistei com a minha dupla, Faltino, um grande abraço. Bonito, hein? Foi em Recife, em Pernambuco. Esses dois os nacionais
Pô, não para não, cara? Não. Os nacionais... Não vai parar, se Deus quiser. Os nacionais Pesado. acontecem. Caralho, não é fraco, não. Para, Para badminton. Os nacionais acontecem no Maneiríssimo. CPB, Maneiro. na Casa do Esporte Paralímpico. E também tem passar um fora, assim, sem ser o do CPB, como foi o de Recife. Aí tentam botar em outros estados. Mas essa foi minha jornada pelo badminton, só tá começando. Exatamente. Porque Muito tem ainda bom, muita coisa muito pra... bom. Tenho já um nacional já em julho, finalzinho de julho. E tô indo no dia 1º e dia 2 pra Minas Gerais, competir um estadual, um convencional, onde eu vou estar levando um atleta que eu consegui chamar com nanismo. Maneiro, pra formar uma Pra dupla. formar uma dupla. Pô, ainda tem essa que você recruta gente, né? Eu que você recruto precisa. gente Integra. porque é preciso. Quanto mais gente, mais o esporte mais aumenta a visualização do esporte. Visibilidade. Visibilidade. Porque a gente tenta fazer de várias formas, mostrar, publicar, mas fulano tá indo pro treino. Qual treino? Para badminton? Nossa, o que é para badminton? Já vai começar a pesquisar, Então, já mostra a raquete, mostra a peteca. Já que a gente Raquete. tá falando disso. Essa raquete é muito leve. deve muito ser cara, né? Porque é leve, cara. Não é um esporte barato. Para badminton, como a natação também, os equipamentos da natação não são baratos. São baratos. É um esporte caro, mas assim, a gente conta com patrocínio, conta Rafa, sempre olha aí, com o incentivo, porque a gente sempre preza. Assim, nós queremos o patrocínio, nós atletas queremos um patrocínio para o nosso bem-estar e fazer bons resultados. E aqui é a peteca, onde ela tem até uma história muito bacana, onde que ela conta com 10 pernas de ganso do lado esquerdo, porque do lado direito é onde ele dorme e fica amassado, então a gente só tira do lado... Caraca! Ô, um montão de ganso Ganso. andando de lado, meu irmão, pra fazer peteca. História boa, história boa. Mas aí é com essa peteca aqui que a gente usa normalmente, que é de pena. E quando a gente vai fazer treinamento é a de nylon, uma amarelinha. Muito comum. E minha história, assim, como atleta só tá começando pelo para badminton, porque já começou desde 2018 como atleta. E só vai criar longos caminhos. Espero estar competindo Paralimpíadas, Pan-Americanos. E é isso. Irmão! Isso aí. E Olha hoje, essa dupla! e hoje eu treino num clube lá em Pilares, no Clube Carioca de Para Badminton, que tem parcerias com São Gonçalo e Niterói Esporte Clube. E eu sou o primeiro para-atleta a vestir a camisa deles. Pô, e parabéns, a gente foi pra lá, Primeiro de muitos. visitamos, né? E o clube tá todo integrado, velho. Você vê a atmosfera. Exato. Fizeram rampa pro Marcelão ficar mais acolhido. Cara, onde tem o esporte paralímpico, muda. Muda. E esse podcast vai sempre ser local de conversa sobre esporte, saúde, lazer, pessoa com deficiência, autoestima, autoconhecimento, autorresponsabilidade, para que a gente possa florescer. Exatamente. Então a ideia hoje é, vamos dar o recado final. Vou começar com você, Marcelão. Obrigado por estar aqui, cara. Obrigado por ser meu amigo. Obrigado por estar lutando no estado do Rio de Janeiro para que mais dignidade, mais acesso ao que a pessoa com deficiência queira ser aconteça através do esporte. Dá o seu recado final, meu parceiro. Obrigado, Renato, mais uma vez pelas palavras e mensagens lindas proferidas a mim. E quanto a agradecer sobre esse novo propósito de vida que você me convocou, me intimou a estar presente, não precisa agradecer não, porque eu acredito que todo mundo, e particularmente olhando para minha família, eu olho e falo que eu nasci com algum propósito. E Amém. já discuti muito, já briguei muito comigo mesmo sobre, me questionando, né, sobre esse propósito que eu até então não via ônus e só via desvantagens por conta das questões de ser pessoa com deficiência, né? As facilidades não, as facilidades não, as dificuldades maiores até que as facilidades que a gente encontra pelo caminho para acontecer e fazer as coisas. Mas graças a Deus, Deus tem colocado pessoas certas e grandiosas que ajudaram a me transformar como pessoa, cidadão
e ao esporte, que realmente é um agente transformador de vidas, né, onde eu consegui, com pouco tempo, conseguir apoio profissional, acadêmico, com a instituição Estácio, né, que é onde eu sou muito grato. Já terminei uma graduação, estou fazendo a segunda agora, perto de terminar. E abriu um leque de oportunidades e pessoas de conhecimento para que eu pudesse chegar aqui até hoje e estar aqui conversando com vocês sobre essa questão de transformação social que o esporte e a pessoa com deficiência tem a partir do momento que se encontra num lugar de independência e autonomia. Amém, irmão? Você é referência. Vamos, Rafinha? Eu agradeço muito estar aqui nesse bate-papo, muito bom, gostei bastante. E a mensagem que eu deixo temos que florescer, vamos florescer, porque é espalhar notícias, é espalhar verdades, é espalhar fatos, é espalhar tudo que a gente pode e a gente quer espalhar. Porque a gente quer mudar a vida, muda nossas vidas e muda a vida de quem está nos assistindo. Muito obrigado. Duas elites humanas. As pessoas acham que elite é econômica. Exato. E nunca foi. Elite é quem mais se dedica, quem mais supera, quem mais se esforça, quem mais ama. Vocês são exemplo de elite. Esse foi mais um Renato Podcast. Tá aqui embaixo, já passando. Fala aí o seu Instagram. THE Marcelo Cardoso. THE Marcelo Cardoso. O meu é @Rafael J. Vitorino. Repete. @Rafael J. Vitorino. Renato de Paula RJ. Esse foi mais um Renato de Paula Ubuntu Podcast Humanos. Semana que vem tem mais, hein? Vamos!